Olá, boa tarde, noite na paz de Jesus. Deus tem dado muitos dons e talentos para essa comunidade. A gente sempre fica feliz em voltar para casa. Essa semana eu tive o privilégio dado por Deus de visitar um tio meu, que é a cópia Xerox do meu pai, que faleceu aos 49 anos de idade, alguns anos atrás. Faleceu muito novo. E ele tinha um irmão, quer dizer, tem um irmão que tem quase 90 anos agora. E eu fui visitá-lo lá em Presidente Epitácio, já a divisa do estado de São Paulo com o estado do Mato Grosso do Sul, às margens do rio, onde na minha infância eu passei uns tempos lá com o meu tio. E foi muito bom estar lá com a Heloísa, rever. Esse tio eu não via há mais de 30 anos, para vocês terem ideia. Então, depois que o Senhor nos levou para fora do país, depois aqui para Fortaleza, a gente não teve oportunidade de nem de eu ir lá, nem deles virem para cá. Então, foi uma oportunidade singular, rever a história e me emocionar de lembrar do meu pai, porque era realmente a cópia Xerox, até a voz, o jeito, magrinho, andarilho, ainda completamente lúcido e comendo bem, guardando as tranqueiras como meu pai fazia e eu também gosto de fazer. Se não fosse a minha mulher me ajudando, minha casa teria um bocado de coisa estranha, né? Então foi muito legal rever isso, é um tempo gostoso, eu quero louvar a Deus pela oportunidade. E obviamente revi a família também, uma família, na hora eles ficaram muito felizes de me ver, já tinham assistido o culto aqui, mas engraçado que na hora do cumprimento, na hora da gente ir embora, eu recebi todas as comendas de todos os santos possíveis para me proteger. Vocês imaginam o negócio lá, é igual a minha mãe era, né? É de benzer com alho e arruda até as estátuas mais estranhas que vocês possam imaginar. E eu tive a oportunidade de testemunhar de forma muito clara, muito firme também, né? E eles, como têm um carinho por mim, ficou fácil dizer que eu me tornei santo não por um milagre que eu tenha feito, não por qualquer boa obra que eu tenha feito, mas eu me tornei santo pela obra e pelo milagre de Jesus Cristo, nosso amado Senhor e Salvador. Bom, né? Então, com a Bíblia e o Evangelho é muito mais fácil você fazer de uma pessoa pecadora um santo em Cristo Jesus. Não custa nada, é de graça, não precisa fazer milagre nenhum, não precisa provar nenhuma cura, nenhuma intercessão, ou vivo ou morto, porque Jesus já fez tudo isso por nós. Isso é que é graça, o que foi cantado aqui. Graça é de graça, não custa nada. Tudo que nós merecíamos era a morte. E Deus não nos deu, mas a morte veio sobre o seu Filho por nós. Tudo que nós merecíamos era morte. Deus não nos deu isso. Tudo que nós não merecíamos era a vida. E Ele nos deu gratuitamente por causa do seu Filho Jesus. Então, louvado seja Deus pela oportunidade de testificar do amor de Jesus no meio dos santos, né? E aqueles que querem entregar a vida a Jesus para se tornarem santos sem necessariamente nascerem em Roma, ou seja, onde for. Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 6. E hoje nós vamos ter aqui quase um tratado doutrinário. Você vai ter que me acompanhar hoje de uma forma bem atenta. Vamos para Romanos capítulo 6, por favor, vamos nos colocar em pé, quem puder. Abram suas Bíblias lá. Romanos capítulo 6.
e vamos ler os 23 versículos. E hoje nós vamos trabalhar do verso 15 ao verso 23. Portanto, dos versos 1 até, versículo 1 até o versículo 14, é uma espécie de preâmbulo. É o que vem antes daquilo que nós vamos trabalhar. Isso aqui é uma carta do apóstolo Paulo, que ele escreve à igreja que estava em Roma. Então vamos lá. Que diremos, pois, diz o apóstolo Paulo, né? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ou seja, se a graça nos livra e nos perdoa do pecado, Paulo está dizendo, quer dizer que nós vamos continuar pecando para que a graça aumente ainda mais? Ou, como diz a Nova Versão Internacional, continuaremos pecando para que a graça aumente? Aí Paulo diz, de modo nenhum. Essa frase quer dizer, nem passe pela sua cabeça esse pensamento. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele já morremos. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. O que ele está dizendo aí? O grande sacrifício, morte na sexta, sepultamento no sábado, passou sepultado no domingo, ressurreição. Tudo que Cristo fez, ele fez para que nós pudéssemos usufruir com ele da mesma coisa. Morremos para o pecado na cruz, pago por ele. Fomos sepultados com Cristo e depois ressuscitamos para viver uma nova vida, um novo jeito de vida. Então vamos lá, por quê? Verso 5. Se fomos unidos com ele na sua semelhança, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso, o quê? Velho homem. A nossa velha maneira de agir. A herança que eu recebi, que você recebeu dos seus pais. Aquele temperamento brabo, aquela marca de temperamento, de forma de fazer, forma de ser, que você herdou. Aquilo foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos. Porquanto quem morreu já está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele, o quê? Viveremos. Como ele, do jeito dele, com agora a característica dele. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Aleluia. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Não tem que morrer de novo. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Quer dizer, vocês não estão fazendo isso por causa de vocês mesmos, mas por Cristo Jesus. E aí é o verso 12. Não reine, não deixe o pecado reinar em vosso corpo mortal, de maneira que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam cada um os membros do seu corpo ao pecado. E aqui nós estamos falando de membro, é a língua, é o olho, é a cabeça, são os órgãos sexuais. O ser humano completo é de Deus, é para Deus. Ele está dizendo, não ofereçam mais os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de quê? De iniquidade. Mas oferecei-vos a quem? A Deus, como ressurretos dentre os mortos. E os vossos membros a Deus como instrumentos de quê? De justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre
vós, pois vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos livra da culpa do pecado, da condenação do pecado e do poder do pecado de nos manter escravos, aquilo que nós não devemos fazer. Aí o verso 15 vem na abertura do texto que nós vamos expor hoje à noite. E daí? Havemos de pecar porque não estamos então mais debaixo da lei? Quer dizer, se eu não estou sem lei, quer dizer que eu estou na graça, então não tem lei na graça, agora eu posso pecar à vontade, que não tem mais o que me condene? Paulo diz, de modo nenhum. De novo ele repete, nem passe isso pela sua cabeça. Não pense isso, jamais. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos, para a obediência, deste mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. A quem você está se entregando? Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, ou o apóstolo Paulo aqui dizendo, falando em termos humanos, por causa da fraqueza da vossa carne, da fraqueza da vossa tendência humana, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim agora oferecei os vossos membros para servirem, quem? A justiça. Para quê? Para a santificação. Você foi declarado santo. Agora existe um processo de santificação. A sua identidade já foi dada, já foi selada. A declaração do grande juiz, o Senhor Deus, o Santo Deus, já disse, se você crê no meu Filho, eu te declaro santo. Não precisa do Papa. Mas a nossa vida ainda não está totalmente transformada. Por isso, a santidade é um processo agora. Você tem uma posição, agora tem que viver coerentemente com essa posição. Até o dia que você morre, ou ao dia em que Jesus volta, o corpo vai ser transformado, o pecado não estará mais presente. Mas enquanto isso, santificação aqui, para que o reino de Deus seja visto e vivido para a glória de Deus. Amém? Então vamos continuar aqui o texto. Onde eu estou? Versículo 20. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais. Vocês se lembram? Eu me lembro. Porque o fim dessas coisas era o quê? Morte. Mas morte não é só para ir para debaixo da terra, não. É viver uma vida de suicídio, de morte. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Glória a Deus. Por quê, amados? Verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Aplaudam o Senhor. Olha aí. Glória a Deus. Podem sentar. Uma igreja pentecostal de verdade, quando ouve falar do milagre do perdão de pecados, do milagre da mudança de comportamento, os crentes deveriam gritar, glória a Deus, aleluia, louvado seja o teu nome pela tua vitória na cruz do Calvário sobre o pecado, eu não sou mais escravo do pecado, o vício não tem mais que tomar conta da minha vida, eu tenho libertação em Cristo Jesus, aleluia. Agora nessas igrejas mais neopentecostais, o povo só
canta glória, aleluia, quando a gente declara, eu decreto que o inimigo, você não decreta nada. Quem decretou foi Jesus na cruz do Calvário. Ou então, quando acontece eventualmente, ou sei lá, um tipo de milagre, qualquer coisa, aí o povo, fogo do céu. Isso aí é fácil. O diabo faz descer fogo do céu também. O diabo faz coisas miraculosas que as pessoas dizem assim, é uma coisa tão extraordinária que só pode ser de Deus. E o diabo ri lá de cima, está vendo? Vocês estão atrás de coisas extraordinárias. Coisas extraordinárias que não mudam o comportamento do ser humano. Porque não tem nada mais extraordinário do que tornar um bandido num homem de Deus. Uma prostituta numa mulher de bem, honrada. Um ladrão num trabalhador. Um mentiroso em alguém que fala a verdade. Um juiz iníquo num juiz justo. Não tem nenhum milagre maior do que esse, a não ser a ressurreição de Cristo e a vitória sobre a morte. Mas este é o verdadeiro evangelho que transforma. Esse é o poder de Deus para mudar o seu comportamento, o meu comportamento. Quando eu sou provocado em determinadas situações, quando eu vejo que a injustiça está tomando conta, a minha tendência seria reagir de um jeito. Quando eu reajo de outro jeito, como meu Deus quer, eu fico dizendo, que milagre. Você já pensou nisso? Como Deus muda, como Deus transforma. Impressionante. Então vamos trabalhar aqui o nosso texto. O grande sacrifício resumiu a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Nada disso seria necessário não fosse o terrível, devastador e escravizador poder do pecado, da desobediência. Por isso, o tema do nosso texto hoje é libertos do pecado. Eu ouvi uma discussão na televisão, provavelmente um filósofo desses pós-modernos, dizendo que o crente tem a tendência de estigmatizar tudo como pecado. Tudo que eles não fazem é pecado. Tudo que os outros fazem e eles não fazem é pecado. Então essa palavra serve para estigmatizar qualquer coisa. São intolerantes para quem pratica algo diferente daquilo que eles praticam. Mas amados, a palavra pecado para nós traduz uma coisa só. Pecado é errar o alvo que o Criador determinou para a sua criatura. Pecar é desobedecer a lei de Deus, só isso. É desobedecer a lei da criação, isso é pecado. Então não existe nenhum estigma evangélico sobre comportamentos de A, B, C ou D. Inclusive os mandamentos do Senhor que são desobedecidos, muitos deles são até, num certo sentido, admitidos pela própria raça humana e pela sociedade. Estupro continua sendo pecado. Matar continua sendo pecado. Roubar o que pertence, o que não lhe pertence, o objeto de alguém, continua sendo um pecado. Eu tenho a impressão que nós temos que controlar algumas crianças que estão aí atrás gritando, não por mim, mas eu imagino que quem está aí na periferia não tem condições de ouvir com atenção. Por favor, senhores pais, senão a gente pede o pessoal da recepção aí para ajudar, tá bom? Aliás, o Pedras aqui é enorme, você pode fazer o mesmo barulho um pouquinho mais para lá que dá tudo certo, porque criança gosta de brincar, né? Eu sei disso, que o vovô entende esse negócio. Então vamos lá. O pecado tem que ser encarado por nós como algo terrível. E por isso esse texto do apóstolo Paulo é primordialmente para que a gente não ignore que o nosso erro, que o erro do ser humano, que a desobediência do ser humano trouxe consequências à natureza como um todo, ao mundo como um todo, à vida da raça humana. Eu entrei
saindo do aeroporto, peguei um táxi, falei com um homem, e ele disse, eu perguntei, como é, tem chovido esses dias? Ele disse, não, até que deu uma parada. Ele disse, e aí, acabaram com os buracos de Fortaleza? Ele disse, nem pensar. Os buracos continuam. Sabe o que é isso? Pecado. Por quê? Malversação do dinheiro público. É farinha, asfalto, farinha preta, que é colocado na nossa cidade. É pecado quando a gente veio na rua ali, veio um copo plástico no meio da rua, atirado por alguém que passa, e ele simplesmente ignora que aquela sujeira toda, independentemente da prefeita fazer ou não fazer o que ela tem que fazer, você e eu, nós contribuímos para o entupimento do bueiro. O que é isso? Pecado. O assalto, pecado. A injustiça, pecado. A infidelidade, pecado. A traição, pecado. E você vive reclamando todo o tempo da bandalheira que a gente vê nas nossas instituições, principalmente por parte da maioria dos governantes. Aí o que é isso aí? Olha aí o nosso Congresso, nosso Senado. O que é isso? Corrupção é o quê? Pecado. Cara, é pecado. Que se manifesta de uma forma violenta em Brasília, e a gente pode estampar no jornal, ou então achar muito bom quando alguém é flagrado, quando o mensalão acaba sendo descoberto. O que é isso? Pecado. Qual a consequência? Aqui, quase nenhuma. Porque o homem sem Deus passa a mão por cima, achando que não há consequências agora, como não haverá consequências na eternidade. Nós, como crentes em Cristo Jesus, sabemos que o pecado traz consequência agora e trará consequência na eternidade também. E se nós que já fomos libertos da condenação do pecado, não tratarmos isso de uma forma a perceber que o erro implica numa espécie de ignorância do que Jesus fez, apaga o grande sacrifício. Porque eu vou continuar pecando. É o que Paulo está tentando dizer aqui para mim e para você. Você que é jovem, você que é adulto, você que é criança, você que é adolescente, você que é mulher, você que é idoso, não importa. O que Paulo está querendo dizer, vamos ter consciência, meus amados, de que o nosso erro, a nossa falha, seja em que área for, tem como consequência o sofrimento de Jesus na cruz do Calvário. E nós que já fomos libertos de graça pela graça, não temos como continuar errando na mesma coisa, insistentemente, sem ter a noção de que o Senhor Jesus Cristo já pagou um alto preço por isso. Se não é por medo da punição, porque não tem mais punição, deve ser por amor, por respeito a Jesus. É para você parar de fazer o que você está fazendo, não é porque o teu pai disse, porque o pastor disse, porque a mãe disse, porque o irmão disse, porque a polícia vai pegar. Não, é porque Jesus pagou um alto preço por isso e me deu a capacidade de fazer o que é certo. Ele não disse que eu ia ficar totalmente isento da possibilidade de errar, mas ele disse, eu vou lhe dar uma força, um poder presente em você, para você dizer não. Na hora que você for jogar o lixo pela janela, o Espírito de Deus pode falar ao seu coração e você vai dizer não, guarda aí, põe no saquinho, põe dentro do carro, teu carro pode virar uma lixeira, mas você não vai jogar na rua. Isso é um exemplo bobo, não é não? Mas é um exemplo de tantas outras coisas que você faz no dia a dia. Lá no local onde a gente estava, nós pegamos um táxi para o aeroporto, e o rapazinho, de madrugada lá, o rapazinho conduzindo o táxi, ele dizendo, olha, aliás, a Heloísa achou atrás uma carteira de alguém. Ele estava contando a história de que um grupo de jovens completamente bêbados entraram no carro, maior confusão, esse pessoal que vem da balada à noite, aí largaram a carteira lá. E quando a gente apresentou a carteira e disse, olha, eu já tenho aqui uma carteira, tenho aqui um celular ligado de alguém que deixou, e recentemente eu achei $750 numa carteira, mas quando eu achei a carteira com $750, eu já comecei a me tremer. Aí eu disse, por quê? Ele disse, porque eu não quero nada que não seja fruto do meu próprio trabalho.
eu já estava com medo antecipado de que alguém pudesse me acusar de alguma coisa, porque eu só quero aquilo que for fruto do meu trabalho. Eu disse, glória a Deus, ainda tem gente assim nesse mundo? Tem? Tem. Eu não posso lhe dizer, nem quero lhe dizer se ele era crente ou não. Talvez não. Mas é raro. Isso foi achado lá no interior, não sei aonde. E você? E nós? À luz de uma consciência cristã, da presença de Deus em nós, da gente carregar o Espírito de Deus, será que é por aí? Então, no texto que se segue, Romanos 6, aliás, Paulo traduziu essas implicações nos primeiros versículos, dos versículos 1 a 14. Cristo lidou com a condenação do pecado, com a culpa do pecado e o condicionamento que o pecado nos impõe. Para você até aprender a evangelizar alguém, preste atenção. O erro de quem quer que seja traz, acima de tudo, condenação. Você está condenado, você errou. Você matou, está condenado. Aí traz outra coisa que é a culpa interior. Aquela coisa lá dentro que diz, cara, por que eu fiz isso? E você pode se martirizar por um erro anos a fio. Ser uma pessoa amarga, ser uma pessoa retraída, uma pessoa medrosa, porque você cometeu um erro lá atrás. Você abusou de alguém lá atrás, de uma criança lá atrás. E aquilo vem anos a fio na sua consciência, lhe trazendo peso de culpa. E depois o pecado, além de ser um ato que traz condenação, que traz culpa, às vezes o pecado repetido, ele começa a trazer uma espécie de prática normal. Roubou uma vez, foi errado, condenado, aí ele teve culpa do erro, daquilo que ele pegou, como o taxista me disse, inclusive, os meus companheiros me disseram, rapaz, por que você não ficou com dinheiro, deixou de ser besta, cara? Ninguém ia saber. Então, o que quer dizer? Um dia um cara desse já roubou, um dia um camarada desse já teve consciência pesada, depois virou uma prática, e agora ele começa a fazer a mesma coisa. Ele largou a mulher, depois ele largou outra, depois ele largou outra. Ele fez um filho lá, depois ele fez um filho acolá, depois ele fez um filho acolá, e ele vai continuar fazendo um filho onde quer que seja. Ele abandonou um, ele desprezou outro, ele acabou com outro, ele arrebentou com outro, ele foi mal criado com um, depois mal criado com outro, e aí ele continua, pronto. O camarada foi caracterizado agora como um indivíduo truculento, irado, porque um dia ele fez isso, a consequência foi ruim, mas ele continuou agora fazendo, percebe? Gente, presta atenção, o Evangelho é poder de Deus para resolver essas três facetas do erro humano. A condenação do pecado, que recairia sobre mim, porque eu pequei, eu errei. O que aconteceu? Grande sacrifício, Cristo pagou o preço. Amém? Estão comigo? A culpa do pecado, ele limpa a culpa para dizendo, você está perdoado. Eu já lhe perdoei. Aliás, eu estou acreditando que você não vai fazer mais. Você não precisa mais fazer isso. Outra coisa que Deus faz, eu te aceito como você está, perdoada. Lembra da mulher adúltera? Eu preguei aqui outros dias sobre isso. Então não só a culpa do pecado, não só a condenação do pecado está resolvido. Não tem mais inferno para quem olha para a cruz e acredita no sacrifício de Jesus. Não tem mais condenação eterna do outro lado. O sistema que não acredita em Cristo na cruz do Calvário inventa que você vai para outra vida, reencarna numa outra pessoa, volta como um aleijado, paga o preço, um paraplégico, paga o preço, um doente, um leproso, um cancerígeno, aí você paga, depois paga de novo, e vai pagando 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 de novo. Ridículo. Porque nenhum ser humano tem condições de pagar o preço do seu próprio pecado.
Cristo já fez isso. Por isso, ressurreição é cristianismo vivo. E reencarnação é humanismo disfarçado de religião. Por isso você abre a boca e pregue, fale. Cristo ressuscitou. Então a culpa do pecado foi paga. A condenação, a culpa também. Mas agora o que aconteceu? Eu entreguei a vida a Jesus, Ele me declarou santo, Ele disse que agora eu estou salvo, agora eu tenho o Espírito Santo. Mas amigo, o meu cérebro tem uma programação que foi feita lá atrás. Então eu ainda estou nessa carne. E Paulo diz, ainda que o meu homem exterior se corrompa, o meu interior vai se renovando. Mas eu ainda tenho a minha mente marcada por coisas lá do passado. Eu trago marcas do velho homem lá atrás, do Adão. Então o que é que Jesus fez na cruz do Calvário? Ele diz agora, através da minha ressurreição, eu lhe dou poder no Espírito Santo para você dizer não para essa prática que você tem trazido há anos. Há anos. A gente brincava muito naquela época da velha novela lá, não sei se era novela ou que era, ou era música. Era o crente Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Gabriela. Tudo o cara tem uma desculpa. Não, é que eu sou assim mesmo. Não, é porque eu sou assim mesmo. Isso é meu jeitão. Isso é meu jeitão. Você quer se parecer com Adão ou com Cristo? Com o diabo ou com Deus, o Senhor? De quem você é filho? Com quem você quer se parecer? Percebe? Então, o texto aqui do apóstolo Paulo é trazendo a gente para lidar com essas questões bem claras. Agora vamos para Romanos 6, 15 a 23. Paulo nos leva a pensar e escolher entre morte e vida, consequências naturais da opção pelo pecado ou pela obediência. O salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Já falei que pecado é desobediência frontal contra o Senhor. A Bíblia trata como coisa horrível, suja, poluída, impura. Isaías 30, 22. Veneno de serpente, Deuteronômio 32, 33. Corrupção do corpo, do espírito. Pecado é rebelião, porque nega a obediência à palavra de Deus. Pecado é ingrato, porque ignora o reconhecimento de quem Deus é. Pecado é terrível, porque o homem usufrui de tudo que Deus criou, mas não dá a ele o crédito. Ele trabalha e diz, eu fiz por onde? Ele constrói uma casa e diz, está vendo que eu construí? O crente em Cristo Jesus é aquele que dá crédito e honra ao Senhor todo o tempo. Você faz isso? Conquistou alguma coisa? Você se lembrou que a respiração é um dom de Deus? Você é capaz de pensar nisso? Não, porque eu fiz um bacharelado, fiz um doutorado, fiz não sei o quê. Eu estava falando com a minha esposa esse dia, eu digo, tem certas pessoas que você vai conversar, ela diz logo, você tem filho? Eu disse, tenho 2 filhas. Eu também tenho 3 filhas. Uma é formada em Oxford, outra é formada não sei aonde, outra é formada em outra é médica, não sei a quanto, agora vai fazer um doutorado, vai fazer uma especialização. Você tem neto? Tiago, eu tenho 3, nasceu outro. Eu tenho 5. Um já é não sei o quê, outro é dono não sei da onde, outro é dono não sei do quê, outro é dono não sei do quê. O que você está tentando me dizer, minha senhora? Diga pelo menos o nome dessas criaturas que nasceram na sua família. Porque parece que tudo que a pessoa quer é mostrar o que tem, o que conquistou, e a nobreza humana, lixo. O apóstolo Paulo disse, eu considerei tudo isso como esterco para ganhar o conhecimento de Jesus. Paulo está dizendo que essas coisas são consideradas como nada. Não é mais bonito dizer, pela graça de Deus, eu tenho 2 filhas, tenho 4 netos que estão vivos pela graça de Deus, pela glória de Deus. Você quer saber mais? Estão respirando, porque Deus permitiu. Recebi uma notícia aí, já na viagem aqui, que ontem parece que
as minhas 2 netas tiveram que entrar, baixar no carro rapidinho, porque mataram a queima-roupa alguém 2 carros depois. E a Midian ligou apavorado, o Vladson também, que mandaram as pequenininhas abaixarem. O que foi? Livramento do Senhor, graça do Senhor, ensinamento de que nós estamos vivendo num mundo mau. O terrível perigo de se ter alguém morrendo assim. Ele disse, primeira vez que eu vi um fogo saindo da boca de uma arma na minha frente, vendo a minha vida sendo colocada em jogo. Essa hora a gente levanta as mãos para os céus e diz, Senhor, Tu és grande, o Teu livramento, o Teu poder, a Tua graça. Percebe? Crédito tem que ser dado a Ele. Deus dá tudo na natureza, o homem usufrui por seu próprio benefício, às vezes em detrimento dos outros e a serviço do inimigo de Deus. Todo pecador, aquele pecador inveterado, o indivíduo que ignora o Senhor, ele é como Absalão. Ele beija o seu pai enquanto planeja a sua morte. Entende? Está lá em 2 Samuel capítulo 14. E eu quero dizer para vocês que nesse sentido, nós como crentes em Cristo, às vezes temos esse mesmo trato com Jesus. Nós estamos caminhando com o Senhor, convivendo com o Senhor, falando do Senhor, cantando do Senhor, enquanto nós planejamos ignorar o seu sofrimento e a sua autoridade sobre nós. Entende? O que nós precisamos hoje, o que Deus quer é levantar uma geração comprometida com a obediência ao Senhor. Temor ao Senhor Jesus. Reverência ao seu nome. Ter a capacidade de frear o erro em nome do Senhor. Ter capacidade de olhar o ganho, a sobrevivência, a conquista e dar glórias ao Senhor. O pecado é tão terrível que o homem não consegue eliminá-lo pelos seus próprios recursos. O indivíduo flagrado na maior falcatrua dentro de um partido, agora volta de novo. O indivíduo que foi flagrado em probidade política, meu Deus, o indivíduo agora é parte da comissão de ética do Senado. Presidente. O homem não consegue eliminar, ele passa a mão, ele disfarça, ele faz de conta que houve punição, que houve rejeição, mas na verdade ele gosta disso, ele quer isso e ele vai continuar prestigiando. Está aí. Todo pecador é como Absalão. Mesmo que ele queira, não é possível. Como diz a Bíblia em Jeremias 13, 23, assim como não é possível o etíope mudar a cor da sua pele. Pode acaso o etíope mudar a cor da sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Então, você poderia fazer o bem, estando acostumado a fazer o mal. Impossível. O pecado é dominador. Ele domina a mente, domina os sentimentos, domina a vontade. Paulo relembra aos crentes o passado vivido sobre a escravidão do pecado e desafia a nova vida sob o domínio da justiça. Versículo 15. Dá uma olhada lá. Então, e daí? Vamos pecar porque não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça? Quer dizer, porque agora não tem a lei em cima da gente, a punição de Deus imediata, então isso é uma licença para a gente viver como a gente quer? Ao dizer que os crentes estão debaixo da graça e não debaixo da lei, Paulo antecipa a contestação dos adversários. Não estar debaixo da lei, irmãos, não significa estar debaixo de nenhuma lei. É o que alguns querem, salvação sem santificação. Você sabe por que os pentecostais, neopentecostais, gostam do arminianismo? O arminianismo é a doutrina que prega que o crente pode perder a salvação. Por quê? Sabe por quê? Porque impõe medo.
Olha, você não peque não, que se você pecar e Jesus voltar, se você estiver pecando, você não entra não. Aí o camarada vai viver da vida dele, e ele fica sempre com medo, sempre ele está com a pulga atrás da orelha, será? E geralmente não é nem o indivíduo que fica, é o povo que fica de olho nele. Cada um fica de olho no outro. Como alguém me perguntou esses dias, pastor, alguém que se suicida, como é que é? Se suicidou, ele vai para o céu? Eu disse, ele não vai para o céu ou deixa de ir para o céu se ele se suicida ou não se suicida. Ele vai para o céu ou deixa de ir para o céu se ele aceita Jesus como Senhor e Salvador. Vocês estão ouvindo o que eu disse aqui? Quando a gente julga um ato e quer que aquele ato seja um impedimento para que o indivíduo entre no céu, nós estamos ignorando o grande sacrifício. Porque não depende do que eu faço ou deixo de fazer, depende daquilo que Cristo fez por nós. Amém? Os mais velhos na fé entendem isso, podiam estar pregando aqui. Mas nós temos uma congregação nova que precisa entender e aprofundar essa suficiência do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Aquela peça que nós fizemos aqui do grande sacrifício não é uma peça para ficar mostrando o folclore, a cultura, nada disso. É para trazer à nossa mente, à nossa memória o que aconteceu na cruz do Calvário e qual o significado daquilo para a minha vida hoje. Então assim, salvação pela lei? Não, Paulo não admite esse extremo. Salvação por fazer boas obras? Não. Mas também salvação para viver sem lei nenhuma, alguma? Paulo também não admite. Gálatas 5,3 ele diz, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não usem da liberdade para dar ocasião aos seus desejos carnais. Está aí, ó. Vocês foram chamados à liberdade, mas não usem da liberdade para dar ocasião ao seu velho homem, às suas taras, às coisas erradas que vocês querem fazer. Eu sou crente, então agora vamos lá. Estou salvo mesmo? Quando o erro não mais nos constrange, querido, quando fazemos as nossas próprias concessões, é que estamos simplesmente ignorando o grande sacrifício. E o pior, estamos ignorando a presença de Deus em nós. Paulo diz, nem pense nisso, de modo nenhum. Graça não combina com pecado. O propósito da graça é libertar o homem do pecado. Então, como é que se justifica as práticas pecaminosas quando se proclama a graça de Jesus? A graça, amados, não só nos liberta da culpa, da condenação, mas do domínio do pecado. Versos 16. Olha o que Paulo diz aqui. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedece? Aqui eu chamei aí no seu esboço de axioma. O que é isso aí? É uma verdade tão evidente que nem precisa de provas. E Paulo usa lógica para argumentar. Vocês não sabem? Ou seja, a pergunta é retórica. Vocês sabem? Vocês são servos de quem vocês se oferecem. Há um tempo atrás, numa pregação aqui, eu falei da música do Bob Dylan. Você está servindo alguém. Não tem ninguém nesse planeta que não esteja a serviço de alguém. Você está servindo Deus, você está servindo o inimigo de Deus, você está servindo um amigo, você está servindo uma mulher, você está servindo um homem, você está sempre subjugado a alguém que te vai conduzir para um caminho qualquer. Você tem um patrão, você está subjugado a uma causa, você está subjugado sempre a alguém. E Paulo está dizendo aqui, a quem você se oferece para servir, desse você se torna servo escravo. Aqui indica uma entrega voluntária. O padrão de vida de uma pessoa indica o tipo de mestre. Diga-me com quem andas e te direi quem és. Paulo diz acho que em Atos, se não me falha a memória, capítulo 15, verso 33, as más conversações corrompem os bons costumes. Com quem você anda? É Coríntios ou é Atos?
1 Coríntios 15, 33. As más conversações corrompem os bons costumes. Então Paulo está dizendo aqui, diga a quem você vai se oferecer, com quem você se parece. Os judeus disseram, nós temos como pai Abraão. Jesus disse, não, vocês têm como pai o diabo, porque as suas obras testificam que vocês têm um outro pai que não Abraão. Porque Abraão foi obediente, Abraão foi submisso, Abraão temeu o meu nome, Abraão andou na minha presença. Mas do jeito que vocês estão andando, vocês estão dizendo, há um outro pai. Ou estão mostrando que há um outro pai. Portanto, não há neutralidade. Ou Adão ou Cristo, ou Satanás ou Deus. Ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6, 24. Nenhum homem é dono da sua própria vida. Ele é escravo da justiça ou escravo da corrupção. Paulo não está falando daquilo que nós poderíamos ser, mas ele está falando daquilo que nós já somos. Servos de Cristo Jesus, servos da justiça. Nós não temos opção, irmãos. Nós já estamos debaixo da graça de Jesus. Foi essa graça maravilhosa que nos libertou. O diabo não tem mais poder sobre nós. A morte não tem mais poder sobre nós. O vício não tem mais poder sobre nós. Você só vive nele se quiser. É isso que Paulo está dizendo. Nós estamos hoje tratando de uma coisa que é lógica, é doutrinária, mas é libertadora. É para você saber que se tem uma coisa que está lhe prendendo, lhe mantendo preso, lhe mantendo escravo, você pode se libertar disso. Alguns podem pensar assim, por exemplo, se você comete um erro, e se você se vicia numa coisa, naquele erro, fica viciado, olha o que acontece. A tua prática condiciona o teu cérebro. E o teu cérebro se condiciona quimicamente para querer aquilo todo tempo. No momento que você quiser romper, tem duas formas. O milagre de Deus que faz com que você abandone. Eu conheço pessoas, assim aconteceu comigo na época em que eu fumava, bebia. Foi assim, ó, puf. Mas tem pessoas que levam mais tempo. Uns até precisam ser medicados para que a química do cérebro seja mudada e aí Deus possa operar juntamente com a química e o desejo de ser obediente ao Senhor, e há uma luta para querer se libertar, e Deus opera usando pessoas, o aconselhamento, o remédio, a química, o internamento e pronto. O nosso evangelista João Batista foi liberto sem necessidade de nenhum internamento e nenhuma clínica, e não tomou nenhum remédio. Mas foram dias difíceis. O João chegou ao ponto de olhar para mim num campo de futebol, onde ele estava catando grama, porque eu coloquei ele para trás. Acho que, na verdade, a casa de recuperação era a minha casa. E o João lá com raiva de mim, porque eu dizia, Paulo, você vai trabalhar aí para suar, macho, velho. Essa droga vai sair no suor. E ele me chamava lá, disse que estava dando uma fissura. Ele pensou na hora que eu vou pegar esse pastor, quando ele chegar aqui, eu vou acabar com a vida dele. Ou seja, o Espírito de Deus miraculosamente um dia falou com ele num facho de luz, de sol, que caiu sobre o campo assim, e falou com ele. E a loucura não aconteceu, e Deus sustentou, e Deus segurou. Outros não. Outros são levados para a casa de recuperação, passam 6 meses lá. Outros têm que ir lá para o médico, o doutor, que vai lá dar um remédio para ele, dar uma acalmada, dar uma mexida aqui no cérebro, realinha as coisas que ele destruiu. A questão não é só neurológica, a questão é primeiramente espiritual. Você abandonou Deus e entrou no pecado, o pecado virou um vício e você mudou a química do teu corpo. Hoje nós temos maneiras de lidar com a boca. Ou fecha a boca, ou fecha o estômago. É ou não é? Dá certo? Para uns dá, para outros não. Uns têm que entrar num regime brabo, que a medicina vai lá agora, encurta a cavidade estomacal, que agora só cabe isso.
nenhum demérito, nenhuma depreciação. Louvado seja Deus pela medicina, louvado seja Deus por aqueles que têm um recurso, louvado seja Deus por aqueles que talvez por uma questão até uma questão endócrina, uma questão de física mesmo, do seu biotipo, tem a tendência a engordar, seja o que for, o cara vai lá e faz uma cirurgia que é invasiva. E acaba tendo sucesso. Louvado seja Deus por isso. Conheço pessoas amadas da congregação, fora da congregação, que estão fazendo isso. Mas onde é que começa tudo? Começa num certo sentido, e poderia começar quando o indivíduo de verdade fosse condicionado a fazer o que Deus sempre planejou para o ser humano. Não comer aquilo que não presta, não comer fora de hora, não comer acima daquilo, não fazer da comida o seu vício, não fazer da comida o seu alívio de estresse, não fazer da sua comida a sua forma de aliviar uma série de coisas. Não comer rápido, não comer correndo, não comer no fast food em qualquer lugar. E no final o que acontece? O indivíduo mexe com todo o seu sistema, adoece, e aí tem que ir lá para o médico tem que colocar tudo aquilo em ordem para depois entrar a ação de Deus. Amado, todo pecado tem sua raiz espiritual. Toda deformidade humana tem uma raiz espiritual. Começa com a sua relação com Deus. Eu não estou dizendo que toda doença tem uma raiz no pecado, embora Deus não tenha criado Adão para viver doente. Mas o pecado trouxe a deformidade da raça humana. O que eu quero dizer para você, meu amado e querido irmão, é que há poder no nome de Jesus, e não é uma coisa só de dizer, Jesus, cura. E Jesus está dizendo para você, meu filho, obedeça. Você está dizendo, essa parte eu não quero não, eu quero que o Senhor cure, sem eu ter que obedecer. Sem eu ter que me submeter a qualquer tipo de disciplina. Porque essa parte nós não queremos, sermos disciplinados e obedientes em nome de Jesus, não é verdade? Nem pensar, de modo nenhum. Nenhum homem é dono da sua própria vida. Você é um servo de Jesus. E o argumento agora dos versículos 17 a 22, Paulo diz assim: mas graças a Deus, porque embora vocês outrora foram escravos do pecado, agora vocês passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Paulo passa a explicar o princípio delineado do verso 26. Uma pessoa escrava do pecado e de Satanás ou da justiça e de Cristo. Paulo explica o princípio contrastando 3 aspectos dos 2 domínios: a posição, a prática e a promessa. A posição, graças a Deus. Paulo não enfatiza o esforço, a garra, o domínio, a inteligência dos crentes, mas acima de tudo, Deus. É por Ele, é a força dEle, é na força dEle que eu vou deixar de fazer aquilo que me machuca, aquilo que acaba comigo, aquilo que me mata, aquilo que me adoece. Estar em Cristo é viver como servo da justiça, é fruto da graça. Não podemos nos achegar a Cristo sem termos sido trazidos pelo Pai. É fruto de Deus, é fruto da graça. Irmão, vá para casa, se você pensar em se libertar de qualquer coisa, faça em nome de Jesus. Faça no poder que Ele dá, é possível. Seja obediente. Outrora nós éramos escravos, mas agora não, nós somos filhos e podemos obedecer de coração pela graça. Mudar a nossa forma de pensar, mexer com o nosso íntimo, mexer com as nossas motivações. Deixa eu dizer outra coisa que é importante nesse processo. Preste atenção, queridos. Quando você vem praticando uma coisa errada todo o tempo, você metia a mão no dinheiro dos outros, tirava dinheiro dos outros, fazia tudo isso. Aí você diz assim, Deus me ajuda, eu não quero mais fazer isso em nome de Jesus, amém. Parou de tirar dinheiro dos outros. Sabe o que aconteceu? Você agora está no neutro. Sabe o que você tem que fazer de acordo com Efésios? Tem que trabalhar. Isso é um exercício. Porque você não está acostumado. Não adianta agora dizer, Senhor, me liberta do pecado do furto. E aí em seguida fazer uma oração, Senhor, faz derramar dinheiro do céu para mim. Porque eu não estou a fim de trabalhar. Isso não é cura, não é obediência, não é processo.
Por isso que nós temos que nos exercitar na obediência. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe com as suas próprias mãos. Aquele que mentia, não minta mais, fale a verdade com a sua própria língua, sua própria boca. Aquele que era irado, deixa de ira, passa agora a falar com brandura, trate as pessoas diferentemente do que você fazia anteriormente. O Lar da Paz, a nossa casa de recuperação, tudo começa como disciplina, depois se torna um padrão. Limpo só por hoje. O cara vai para a casa de recuperação, fumou um baseado ontem. Aí ele vai para a casa de recuperação e lá ouve os crentes cantando, e o povo cantando e contando as coisas. Ele está limpo por hoje, e aí vem a fissura, e mais um dia, e limpo por mais um dia, e lá não tem a droga, o cara fica procurando a droga, cadê a droga, onde está a droga da droga? E aquela loucura, aquela fissura, e daqui a pouco 3 dias, uma semana, e daqui a pouco ele já está virando um negócio já de rotina ficar sem a droga. Mas é um exercício duro, um exercício difícil. Converse com eles. Para alguns é um milagre instantâneo, para outros é uma disciplina que depois se torna uma coisa natural. Natural. Então, a graça requer obediência de coração como filhos. A justificação opera em um coração confiante, fé, e a justiça em um coração obediente. Obediência caminha lado a lado com a fé. Vocês obedeceram agora a forma de doutrina, é obediência, a palavra está aqui no verso 17, obediência de coração. Verso 18, vocês foram libertos do pecado e tornaram-se agora escravos da justiça. Olha o verso 19, os 2 domínios. Ele diz, falo como homem, por causa de suas limitações humanas, da forma que vocês se ofereceram, os membros, à impureza e à maldade, agora ofereçam a justiça e a santificação. O crente agora pode dizer não, pode usar a senha, pode vencer a avalanche da tentação e viver de modo puro, interiormente e exteriormente. Assim como o pecador vai caminhando de mal a pior, os crentes são transformados de glória em glória, 2 Coríntios 3,18. Nesse campo também não há neutralidade, o apóstolo Paulo diz. Nós temos que aprender a dizer, seja a tua vontade, não a minha. Seja a tua vontade, não a minha. Seja a tua vontade, não a minha. Eu quero até sugerir que você coloque essa frase no para-brisa do seu carro, grude no seu óculos, coloque na geladeira. Seja a tua vontade, não a minha. Seja a tua vontade, não a minha, Senhor. Isso é viver na graça. Porque agora tem uma força para dizer não para o erro e não para o pecado. E no começo é difícil, é disciplina, é obediência. É a parte mais difícil, os crentes não gostam disso. Nós não gostamos de disciplina. Eu vou contar uma ilustração aqui que eu já tem gente dizendo, ei pastor, estou seguindo aquele negócio que o senhor falou lá. Eu nem falei para você seguir, eu falei como exemplo. A revista Época dessa semana diz que o açúcar é veneno. Quantos comem veneno aqui? Levanta a mão, não. Ixi, olha aí a congregação envenenada pelo açúcar. Açúcar é veneno. Faz mal. Frutose, sacarose. Ai, gente, a insulina produzida, o pobre do pâncreas, o pobre do fígado, tudo fica ruim. A revista Época de hoje, não precisa comprar, entra na internet, deve ter esse artigo em algum canto aí, não estou vendendo revista Época não. Mas eu li aquilo que nós estamos sabendo já há algum tempo. E que depois que Deus deu esse esclarecimento para a minha própria vida, eu eliminei. Aliás, eu nunca gostei de açúcar e para mim é mais fácil. Eu já falei para vocês que o meu refrigerante quando eu era menino era chá de carqueja. Vocês sabem o que é carqueja? O bicho é doce ou é amargo? Amargo. Minha mãe botava aquelas folhas dentro da garrafa e deixava na geladeira. Aí eu ia lá e... Então, falar em deixar de comer açúcar para mim, não é
tão difícil, não é verdade? Mas vocês sabiam que a indústria alimentícia acrescenta açúcar a absolutamente quase tudo que vocês comem? Vocês gostam de determinadas coisas porque tem açúcar ou porque tem sal. Duas coisas que fazem mal. E o açúcar é o vilão, pode ler lá. Estão dizendo que é exagero, que não é bem assim, que o cara teria que comer 1 tonelada de açúcar. Mas vai lá ver, vai ver. Faz mal. Mas, amados, quem está acostumado com açúcarzinho, pense na disciplina para parar. Porque você, se não tem mais esse, isso aqui, não, está faltando açúcar, está faltando sal, porque você já foi condicionado a vida inteira. Mas se você descobrir que é diabético, você vai brigar com açúcar? Não vai não, porque você sabe que é risco de morte. Então tudo é uma questão de disciplina. E olha que legal, quando eu comecei com esse negócio, que eu disse assim, rapaz, açúcar agora 0. Se bem que eu não sou radical, se um dia você me convidar para a sua casa e botar açúcar lá no café, eu vou tomar. Se você perguntar, eu vou dizer, põe outra coisa aí. Ou me dá sem açúcar. Mas quando eu entrei nesse negócio, gente, não é brincadeira. Você para com aquilo ali, começa a sentir falta, começa a passar mal, e o teu corpo diz assim, quem foi que mandou você parar de comer isso aí? Isso é igual pornografia, isso é igual pensamento ruim, isso é igual roubo, isso é igual temperamento, é a mesma coisa. Eu estou ilustrando com uma coisa que serve para aplicação em todas as áreas que você e eu lutamos. O corpo começou a dizer assim, quem me disse que açúcar faz mal? Volta lá e coma. Aliás, coma de colherada. E eu disse, eu não tenho forças para resistir essa tentação. Tira isso daqui da minha frente, tira esse açucareiro daqui, não vamos comprar mais esse negócio, para com isso. E dizendo, Senhor, dá-me forças para resistir a isso. Gente, sabe o que acontece? Quando você passa um tempo sem, no começo, a crise de abstinência. Depois, com o tempo, o seu organismo começa a reagir de uma forma como se ele tivesse limpo de alguma coisa. E com o tempo você começa a perceber o doce, um tipo diferente de doce em quase tudo que você jamais sentiria antes. Até o ponto que o seu organismo já não aguenta mais nem o cheiro. Pecado é assim. Ele está tão incrustado em nós, ele está tão dentro, ele está tão enraizado. Glória a Deus, né? Está tão enraizado em nós, que você tem problema para deixar, precisa da força de Jesus para parar, e a partir daí você entra num regime de obediência em nome de Jesus, passa pela crise de abstinência da internet, dos filmes pornográficos, da literatura que não presta, das manias que você tem, da mentira, daquela coisa da infidelidade, da sensualidade, daqueles pensamentos que vêm no seu coração. Então você vai ter uma crise de abstinência até que o teu organismo ultrapasse aquele momento e você agora começa a colocar coisa boa no lugar, como aquilo que é bom, como aquilo que presta, aquilo que Deus deixou para você se deliciar. Se sirva de uma boa refeição, coma pouco, não coma muito, e aí vai. E você começa a sentir a diferença, e aí vira coisa comum. Os meus membros não estão mais oferecidos àquilo que me destrói, mas os meus membros estão agora oferecidos àquilo que constrói. Deixo de me entregar aquilo que traz morte, para me entregar aquilo que traz vida e justiça em Cristo Jesus. Agora, verso 22, quando vocês eram... Aliás, no verso 20 ele diz, quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto vocês colheram?
morte, doença, infarto, AVC, diabetes, pressão alta, hipertensão. É isso aí que você colheu. Mente suja, não consegue ter uma relação normal com a sua amada esposa, porque a cabeça está suja de sujeira, sujeira sensual. Você não consegue fazer nada natural, para se alegrar tem que beber, para fazer uma coisa tem que fumar, para não sei o que tem que cheirar, é ou não é? Não consegue ganhar dinheiro honesto, porque tem que enganar, tem que passar por cima. Não consegue se apresentar como pessoa normal, porque não se sente valorizado, tem que dizer que é doutor não sei da onde, que é não sei o quê, que tem o título não sei da onde. Percebe, gente, como o pecado vai permeando a nossa vida toda? Aquilo que Deus diz que eu sou não basta, eu tenho que ser algo mais. Aquilo vira um vício, eu só sei ver desse jeito, só sei falar desse jeito. Então Paulo está dizendo aqui, quando vocês eram escravos do pecado, vocês estavam livres da justiça. Que fruto vocês escolheram? Aquilo que você se envergonha, o fim é a morte. Mas agora vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fruto que colhem leva à santidade e o fim é a vida eterna. Agora em Cristo, o resultado da obra de Cristo é vida. Aqui nós temos dois absolutos, olhe para o verso 23 para a gente terminar. Dois absolutos. O salário do pecado é o quê? Morte. E morte não é só deixar de respirar e ir para debaixo da terra, não. É uma vida suicida. É uma vida que conduz à morte. É uma vida de depressão, de doença. É uma vida de autodestruição. O salário, o pagamento da desobediência aos princípios divinos é morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? Vida. Vida eterna. Qualidade de vida em Cristo Jesus nosso Senhor. Se você quer aquilo que você merece, resta-lhe o justo salário, morte. Mas se você quer aquilo que você não merece, Deus lhe oferece graça e vida eterna em Cristo Jesus. Seguir a Cristo implica no reconhecimento de que Ele pagou o preço da nossa salvação, para que nós paguemos o preço do discipulado. Eu quero terminar com uma leitura bíblica com vocês. Vamos lá juntos? Enquanto a chuva vai passando e você vai se preparando para correr para o carro. Lucas capítulo 14, vamos lá? Abram comigo lá. Pastor, o negócio hoje foi pesado. É, eu sei. Falar em deixar de comer açúcar é pesado demais. Falar em deixar o vício, o santo vício, é pesado demais. Eu quero ser parecido com o Senhor. Eu quero desenvolver em mim e em vocês, como igreja, o caráter de Cristo. Nós temos que dizer não para o Adão, que foi crucificado na cruz com Cristo, e temos que dizer sim para o novo homem, que nasceu segundo Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo. Amém? Lucas, capítulo 14, verso 25 em diante. Grandes multidões o acompanharam, e ele voltando-se lhes disse, se alguém vem a mim, e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda, verso 26, estão comigo? E ainda a sua própria vida não pode ser o quê? Meu discípulo. Sabe o que ele está dizendo aqui? Aborrecer não é para você odiar os seus pais. Quer dizer que você não pode amá-los mais do que você ama o Senhor, porque senão o referencial de importância na sua vida vão ser essas pessoas, e não o Senhor. Deixa de lado. Se eles falaram bem, amém, Deus fala muito mais. Se falaram mal, perdoa, porque o Senhor fala bem e os perdoa também. Deixa. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo.
O que ele está dizendo? Tomar a cruz. Será que ele quer que você, como Simão Cireneu, carregue a cruz em penitência? Não é isso. É o que ele esclarece depois em Romanos. Pega o teu velho, fala o teu nome assim, ó. O meu velho Armando foi crucificado com Cristo. Por isso Paulo diz, já estou crucificado com Cristo. É como se ele agora estivesse carregando a cruz, crucificando o velho homem que as pessoas lhe conheciam. A tua mulher sabia como você era, teu filho sabia, teu pai também, teu irmão também, a comunidade sabia, as pessoas sabiam quem você era. Mas agora você é um novo homem em Cristo, porque aquele velho foi crucificado. Nós temos algumas vezes que temos que bater nas portas de algumas instituições públicas. E de vez em quando o Reginaldo vai lá, e na época que ele era candidato a vereador, líder comunitário, ele saía chutando portas, chamando a imprensa, fazendo escândalo para todo mundo. E quando a turma, ele dizia aí que os camaradas das repartições públicas, quando ele chegava, dizia, lá vem o Reginaldo. E conseguia tudo que queria na base do grito, na base do chute na porta. E de vez em quando ele me liga lá de uma repartição para dizer, pastor, a gente pediu para fazer aquele tipo de trabalho, e os caras estão enrolando, eu tive vontade de chutar a porta, mas em nome de Jesus eu não chutei a porta. E eu já vi um indivíduo lá numa repartição pública olhando para mim, um político lá do lado, dizendo assim, pastor, esse cara mudou, viu? Porque esse Reginaldo não é o Reginaldo que eu conhecia. Eu disse, agora antes ele chutava a porta, agora ele bate na porta. Se você abrir, quem vai entrar é Jesus para cear com você, né? Mudou. Lembra a velha você? Lembra quem você era? Ah, mas eu sou jovem, eu só tenho 16 anos, pastor. Nem tive tempo de ser a velha A. Ah, teus pais te conhecem bem, faz tempo. Com 2, 3 anos de idade, você já mostrou as garrinhas. Você já fazia coisa que os teus pais diziam, esse menino. Tem mãe que diz assim, eu não posso com esse menino. A mãe não diz assim, esse menino é danado. Cuidado com essa palavra danado. Quando você diz esse menino é danado, é quase como você está dizendo, esse menino está possesso. Não diga não. Mas não tem um menino? Esse menino não aguento com ele, esse menino é estranho. Agora a ciência chama... As ciências humanas estão chamando, o cara mata 50, aí diz, não, ele estava estressado. Isso é um estresse, é o bullying. Ele foi bulado. O cara é bandido, está lá, matou não sei quanto, está na prisão. Não, ele fez, mas ele não tinha consciência, ele estava sob o efeito do diabo e do pecado que reinou na vida dele. Essa pessoa não precisa que alguém alise os seus pecados, mas alguém que o confronte com o pecado e mostre a solução definitiva, que é Cristo Jesus, porque senão ele sai de lá e comete outros. É o que a gente está vendo na sociedade no dia de hoje. Então Jesus está dizendo, toma a tua cruz, toma a sua cruz e siga-me, vem comigo, faz esse eu seu ser crucificado. Qualquer que não tomar a sua cruz não pode ser o meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir a torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Aí ele diz, calcule o preço de seguir a Cristo. Calcule o preço. Verso 33 para concluir. Assim todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Guarde isso, querido. É uma palavra pesada, doutrinária, que trata da cruz, do sacrifício, mas que trata do seu eu interior. Durante essa semana, em nome de Jesus, repita a frase, não a minha vontade, mas a tua, Senhor. Pense nisso, quando você for levado a agir como você agia antes. E quem sabe essa semana vai ser uma semana de vitória e de libertação, de coisas que você sempre quis se livrar. Não aceite ser estigmatizado por determinadas coisas mais. Você não é preguiçoso, você não é mentiroso, você não é ladrão, você não é pornógrafo, você não é pedófilo, você não é nada disso.
Cristo Jesus te libertou para você ser uma nova criatura agora. Filho de Deus, liberto do poder da condenação do pecado. Diga isso. Vamos orar. Senhor, nesta noite, talvez o teu povo nem perceba, Senhor. Talvez as pessoas aqui presentes nem saibam que o teu inimigo, Senhor, está sofrendo mais uma grande derrota, quando o teu povo renova a mente e percebe o poder que há na cruz do Calvário, no sangue de Jesus e na graça, preciosa graça. Hoje à noite eu quero te pedir, Senhor, que o teu povo olhe para o pecado com nojo do pecado, com misericórdia e amor de todo e qualquer pecador, inclusive de si mesmo, porque o Senhor os ama, o Senhor os perdoa. Que hoje à noite, Senhor, saiamos daqui, mesmo com essa chuva, que a gente te dê graças, que o nosso temperamento não mude por causa do tempo, que a gente não fique estressado porque demora, porque tem fila, porque está molhado, porque a tua glória paira sobre esse lugar, porque a tua graça está sobre as nossas vidas, e seja com sol, seja com chuva, nós vamos adorar o teu nome, Senhor. Muda o nosso temperamento mal, muda, tira de nós aquela tendência ao erro, Senhor. Limpa a mente do teu povo, Jesus. Limpa a mente dos jovens, limpa a mente dos adultos, limpa a mente das crianças, Senhor. Reina em nós. Seja feita a tua vontade, não a nossa vontade, Senhor. Nós te adoramos, te louvamos por Jesus, nosso amado e eterno Salvador, que morreu, foi sepultado e ressuscitou para nos dar vitória sobre a morte e uma nova vida, vida eterna, vida abundante, vida de vitória sobre o pecado. Te adoramos, Senhor, por esta noite maravilhosa. Enquanto nós terminamos esse momento em oração, ainda em espírito de oração na presença do Senhor, se tem alguém aqui hoje à noite que gostaria de entregar a sua vida a Cristo Jesus, ser discípulo do Senhor, aceitar pela fé esse perdão e essa libertação, hoje à noite é um momento oportuno para você dizer: eu quero aberto e publicamente entregar a minha vida a Cristo Jesus. Tem alguém hoje à noite? Tem alguém? Levanta a sua mão onde está. Tem alguém? Glória a Deus, 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 glória a Deus. Quem quer ser hoje à noite declarado santo, santa em Cristo Jesus, não depender das boas obras, mas pela fé aceitar a vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado. Mais alguém hoje à noite? Talvez você está aí na internet, em casa, faça a sua decisão e comunique isso a outras pessoas. Mais alguém? Sair daqui hoje à noite com a vida entregue a Jesus? Se você fez isso hoje à noite, quer fazer, faça em nome do Senhor. Amém, 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 amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos ficar de pé para a gente louvar ao Senhor. Aleluia.